Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse LPs do Brasil, Discos do Brasil, onde eu aqui, Rafael Meira, vou estar trazendo para você um fascículo aqui de um disco brasileiro, de algum compositor ou de algum intérprete do Brasil, né? E hoje eu estou aqui com o disco do Arthur Moreira Lima, interpretando Ernesto Nazaré. Bom, vamos lá, vou ler aqui a capa e também o, o pequeno texto que tem dentro, né, desse disco duplo. É um disco muito legal com as músicas do Ernesto Nazaré. Vale muito a pena ouvir também. Bora lá. O poeta francês Blaise Cendrars, quando esteve no Brasil em 1924, disse a Mário de Andrade: tão logo se inteirou da excelência da nossa cozinha, que nós tínhamos cultura própria. Resultamos, não porque a Europa estivesse curvado mais uma vez, até porque os continentes não se curvam, inclusive por impossibilidade física, mas porque a Europa a aplaudiu. E Mário de Andrade comentou: teríamos, se quiséssemos. A tese do grande poeta lhe vinha da experiência e garantia que jamais conhecera um povo que, possuindo cozinha nacional, não possuísse cultura própria também. O fato é que uma realidade cultural que não existe dinamicamente parece não existir e tende a desaparecer, principalmente depois que a cultura passou a ser objeto de consumo, produzindo lucros como as margarinas e os aviões F-5E. Por isso, não basta termos uma cultura própria, pois, na verdade, para termos é preciso, antes de tudo, que a queiramos ter, como disse Mário. A quem imagino comentando: além do povo, não estou vendo muita gente querendo não. Realmente neste Brasil estrangeiro, né? Segundo José Ramos Tinhorão. A cultura nacional é mais uma potencialidade do que uma realidade. E potencialidade, como se sabe, não aguenta desaforo. Perguntaram-me recentemente se o modelo brasileiro de música de exportação não seria o modelo Sérgio Mendes. E a pergunta se apoiava no seu sucesso no mercado norte-americano. Respondi, firmemente apoiado no som do Quinteto Armorial, que o exemplo apresentado era um exemplo de capitulação, não a uma cultura mais rica, mas a uma cultura mais poderosa. Estes discos representam a mais genuína cultura brasileira, como a Goiabada Cascão das Irmãs Alves, de Tietê, e nasceram de um encontro que tive com Arthur Moreira Lima na casa de Sérgio Cabral, quando, para espanto de nossos paladares, nos foi servido um bobó de camarão absolutamente inacreditável. Combinamos a gravação desses discos, sugestão que Sérgio havia feito a Arthur, quando o entrevistara para o Pasquim. Eles revivem Ernesto Nazaré, na interpretação magistral dos ágeis dedos de feltro de Arthur Moreira Lima, como diz Eurico Nogueira França no texto que acompanha estes discos, cuja leitura recomendo com veemência. Revive também o piano através de Arthur Moreira Lima, pianista patrício conhecido no mundo inteiro. Afinal, gozando Ferreira Goulart, o piano não foi inventado para humilhar o Brasil. Marcos Pereira. Ernesto Nazaré, por Arthur Moreira Lima. Nosso grande pianista Arthur Moreira Lima reinventa nestes discos para torná-la acessível a muitos milhares de ouvintes que nas gerações atuais quase totalmente a desconhecem. A música preciosa de Ernesto Nazaré. Preciosa pela originalidade criadora, pelos valores formais, pela autenticidade, não só nacional, mas especificamente carioca, e pela riqueza do tratamento pianístico. É música que, na sua enorme diversidade, espelha um estado de espírito típico do antigo habitante do Rio, a joie de vivre, tingida de melancolia daquela belle époque, cuja nostalgia nesta cidade
hoje inumana, sofremos na própria carne. O rio desaparecido continua vivo, em uma larga faixa histórica, no romance de Machado de Assis, de Lima Barreto, de Marques Rebelo, no teatro que vem de Martins Pena a Nelson Rodrigues, nos documentários cinematográficos e na música, tanto na de Ernesto Nazaré, quanto na de numerosos compositores populares que se sucederam, a exemplo de Senhor e Noel Rosa, mas atinge, na de Ernesto Nazaré, sua mais elevada expressão artística, a qual o jovem carioca, concertista de fama mundial, Arthur Moreira Lima, vem agora recriar. Ao fazê-lo, nos transporta emocionalmente para o Rio de outros tempos. É Ernesto Nazaré, nascido em 1863, falecido em 1934, a mais destacada figura da música popular brasileira, cujo âmbito transcende, pois vale como prestigiosa etapa de transição entre a música popular e a de concerto. Apaga as diferenças entre uma e outra. Ele próprio, em 1922, apresentou-se no então Instituto Nacional de Música com 4 de seus mais belos tangos brasileiros: Brejeiro, Nenê, Bambino e Turuna. Seu intérprete atual, Arthur Moreira Lima, também projeta essa música na sala de concerto, além de gravá-la em disco. Na sua vida, fugiu Ernesto Nazaré à regra geral da boemia dos músicos populares e teve existência familiarmente tranquila, que não excita os biógrafos. Mas seu fim raia pela tragédia. Ficou surdo, como Beethoven, e depois enlouqueceu, como Schumann. Esteve internado no hospício da Praia Vermelha e a seguir na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Evadiu-se da colônia e 3 dias após foi encontrado morto, afogado na Cachoeira dos Ciganos. Como Chopin, é Ernesto Nazaré um autor essencialmente pianístico, mas seu estilo de execução representa uma tradição extinta. Essa música, com a sua atmosfera própria e o caráter buliçoso da rítmica, nasceu ligada ao florescimento dos antigos pianeiros cariocas, pianistas de salas de espera de cinemas, cafés, concertos, bailes ou festas sociais, que se caracterizaram pela extraordinária e peculiar virtuosidade instintiva, por um dom de tocar piano de ouvido de maneira própria e inimitável, que não se encontra mais nas gerações de hoje. Ernesto Nazaré revela 2 influências marcantes e díspares. De um lado, a música popular que o envolvia e que soube transpor para o piano, emanando do carnaval, dos pianeiros do tempo, ou das polcas e lundus de Viriato, Calado ou Paulino Sacramento. De outro lado, a música de Chopin, que executou muito para seu prazer pessoal, influência que sobreleva na sua própria inspiração e que, de certo, contribui para conferir-lhe o domínio do instrumento que ostenta em mais de 2 centenas de composições. Essas composições marcaram época na vida musical do Rio de Janeiro, divulgando-se não raro por todo o Brasil. Sob aquelas influências, ressalta, entretanto, a inteira e forte originalidade. A harmonia é saborosa e a rítmica mais de certo na execução pianística ao vivo do que na música escrita. Se a bebera nos tesouros de expressão dinamogênica da nossa síncope. Por esse processo de cristalização da música popular brasileira, Ernesto Nazaré influenciou os compositores de música de concerto que se iriam suceder, tanto um Villa-Lobos e um Mignone, como um Marlos Nobre. Mesmo até música europeia, escrita ou inspirada no Brasil. O compositor francês já desaparecido, Darius Milhaud, que entre obras nascidas de sua permanência entre nós, criou um ballet, L'Homme et son désir, sobre texto de Claudel.
onde estruge o pungente afresco sonoro do carnaval carioca da época. Assinala em capítulo de memórias, originalmente publicado na Revue de Paris, Du Brésil le Boeuf sur le Toit, número de maio de 1949. Os ritmos dessa música popular do Rio de Janeiro me intrigavam e me fascinavam. Notava-se na síncope uma suspensão imperceptível, uma respiração nonchalante, uma ligeira parada cuja apreensão se me tornava muito difícil. Comprei então uma numerosa quantidade de machistes e tangos e esforcei-me em executá-los com as suas síncopes que passam de uma das mãos à outra. Meus esforços foram recompensados e cheguei a exprimir e a analisar esse pequeno nada, tão tipicamente brasileiro, um dos melhores compositores da música desse gênero. Ernesto Nazaré tocava piano em um cinema da Avenida Rio Branco. Sua execução fluida, inapreensível e triste me ajudou também a conhecer mais profundamente a alma brasileira. O estilo dos pianeiros cariocas foi ainda evocado por um dos nossos maiores especialistas, em Ernesto Nazaré, o saudoso compositor Brasílio Itiberê, autor do ensaio Ernesto Nazaré na música brasileira, em Boletim Latino-Americano de Música, tomo 6º. Eu era menino, já estudando piano e tocando sem grande entusiasmo as primeiras sonatas de Mozart. Um domingo depois de ter me divertido muito na Maison Moderna, no antigo Largo do Rócio, caminhava a pé pela rua Visconde do Rio Branco quando parei em frente ao velho Cinema Olímpia. Qualquer coisa de estranho me chamou a atenção. Na sala de espera do cinema, um autêntico pianeiro carioca botava para o ar umas melodias tão novas que eu fiquei inteiramente fascinado. Quando o homem parou, notei que ele tinha um ar inspirado, usava bigodes a Kaiser e ostentava um enorme solitário de vidro no dedo mindinho. Um piano de armário incrível, com 2 castiçais de metal azinhavrado, enfeitado com cortinas, furta-cor e o teclado tatuado e carcomido de pontas de cigarro. Mas daquela arataca velha transformada em cinzeiro surgiam melodias tão belas, ritmos tão ágeis que me deixaram completamente basbaque. O pianeiro notou o meu entusiasmo de menino, convidou-me para tocar alguma coisa. Eu abanquei e ali mesmo comecei a tirar de ouvido os primeiros tangos de Nazaré. Pouco adiante, Brasílio Itiberê acrescenta: mas como eu ia dizendo, esse pianeiro carioca teve um relevo e uma função social muito importante nesse velho ditoso 1900. Ele era o pivô de todas as cerimônias sociais, bailes, batizados, aniversários e casamentos. Esse pianeiro dengoso, macio, gostoso, por quem as meninas se apaixonavam e que tocava Dalila ou improvisava para elas recitarem, é uma tradição que desapareceu. A técnica brutal de percussão do piano de jazz deturpou e matou o último pianeiro carioca. Só quem ouviu tocar um Aurélio Cavalcante, o Porfírio da Alfândega, o Chirol, o Garcia Cristo ou o Xandico pôde ter uma ideia bem nítida do que foram esses beneméritos e avaliar a importância da sua função social. O chamado tango brasileiro de Ernesto Nazaré tem um conteúdo emocional que se pode dizer oposto ao do tango argentino. Em vez do sensualismo deste último, exprime graça, humor brejeiro e possui a agilidade de acentos rítmicos que o dessexualiza. Mário de Andrade considera Ernesto Nazaré o fixador do machixe. Os tangos
como as demais composições de Ernesto Nazaré, se distinguem pelo requinte da forma. A fórmula sincopada, semicolcheia, colcheia, semicolcheia, é iterativa no tango, mas sofre variações imaginosas. O repertório interpretado por Arthur Moreira Lima nesses discos principia pelo célebre tango fonfon, em que aquela fórmula rítmica está nos acordes que estabelecem o rico acompanhamento da mão direita, com a seguinte modificação: pausa de semicolcheia, colcheia, semicolcheia. A melodia ondulante, apesar do desenho colcheia pontuada, semicolcheia, está no baixo, e a combinação do canto grave com os acordes do acompanhamento, que vão subindo para o registro agudo do piano, resulta de efeito ritmicamente magistral. Além do requinte, a forma desta, como das demais composições de Ernesto Nazaré, tem certa complexidade. No fonfon, há 3 partes distintas, as 2 primeiras em si bemol maior e a última em mi bemol maior. A primeira parte retorna brevemente entre a segunda e a terceira e leva à conclusão quando se faz o da capa, que existe em toda a série dessas peças. O pianismo da música de Ernesto Nazaré é excelente, de proveniência chopiniana, mas reelaborado pelo mestre carioca, a exemplo da valsa Confidências. Há generoso emprego de trinados, o que é um caso singular ou muito raro na música pianística brasileira. O tema desta valsa está escrito em valores iguais, colcheias, mas larga margem de reinvenção fica concedida ao intérprete, porque toda a música de Ernesto Nazaré, embora escrita, depende da capacidade de recriação do pianista. E aqui, Arthur Moreira Lima quebra, por intuição, a igualdade do desenho, para obter um lindo efeito de sonoridade e ritmo. Uma das composições, o delicioso choro Apanhite Cavaquinho, explora o registro super agudo do instrumento, em um achado verdadeiramente genial. E esse epíteto pode-se repetir muitas vezes a respeito de Ernesto Nazaré. Entre outros vários exemplos, o tango característico Turuna utiliza o registro grave em oitavas da mão esquerda, enquanto as oitavas da mão direita entram no compasso seguinte, em breve desenho imitativo. As valsas muito bonitas são languidamente sentimentais. Na valsa Turbilhão de Beijos, há no final do trio um desenho descendente de acordes por graus cromáticos que é extraordinário lavor harmônico. Esse cromatismo surge em passagens de outras composições, conferindo conciso rigor ao discurso musical. Outro aspecto impressionante da música de Ernesto Nazaré são as modulações, que nos surpreendem por sua audácia magistral. Uma das peças do repertório gravado se intitula Mercedes, mazurca de expressão, como nos faz sentir Arthur Moreira Lima. Trata-se de uma mazurca inteiramente chopiniana. E cumpre acrescentar que esse influxo de Chopin, tão constante na música de Ernesto Nazaré, não é outra coisa senão a presença do mestre polonês no próprio âmago da musicalidade brasileira. Várias gerações de pianistas, especialmente moças, quando a música no Brasil era um hábito social, se dedicavam a tocar Chopin. Pode-se dizer que muitos brasileiros se nutriram de Chopin como do leite materno. Ouviram no berço suas mães tocando Chopin. Há tangos de Ernesto Nazaré de plenitude extraordinária, de escritura, entre muitos outros. Nenê, que depois da primeira parte apresenta um episódio com notas duplas na mão direita de notável eficácia. Como traço característico, há ainda o cromatismo melódico
que surge, por exemplo, no tango retumbante. Diante de certos tangos, não há como calar a admiração pela certeira sutileza artística de estrutura que revelam. No brejeiro, há 4 compassos introdutórios de natureza rítmica, espirituosos, como o título sugere. No 5º compasso surge a ideia melódica, que, entretanto, só vai desabrochar em toda a sua irresistível fascinação depois que um compasso de sextas nos conduz a uma oitava mais alta. Na polca Ameno Resedá, em que o acompanhamento da mão esquerda imita o cavaquinho, temos exemplos de um desses desenhos instrumentais, munido aqui de uma síncope altamente expressiva, que representam contribuição inestimável de Ernesto Nazaré ao pianismo brasileiro e que, embora proveniente de Chopin, se fazem intimamente nossos pelos misteriosos caminhos da elaboração psíquica. Os tangos de Ernesto Nazaré são de execução muito difícil, não só pela atmosfera que os envolve, mas pela técnica, não raro virtuosística, que requerem. Arthur Moreira Lima, concertista de repertório eclético, não é menos um especialista em Chopin e foi grande favorito em um dos concursos internacionais Frédéric Chopin, a que compareceu em Varsóvia. Há quase 10 anos, despontou internacionalmente como um dos pianistas que mais prestigiosamente reatam no mundo a tradição chopiniana. Esses dons específicos se aplicam com inteira propriedade à música de Ernesto Nazaré, nascido no Rio. Arthur Moreira Lima os transpõe com instinto certeiro em termos de flexibilidade, doçura do touché e graça rítmica para a interpretação dos tangos, valsas e polcas que aqui se encontram gravados. Põe a funcionar em termos de brasilidade o rubato chopiniano e nos faz esquecer, dentro da melhor tradição de Ernesto Nazaré, que o piano é um instrumento de martelos, tal a veludosa sonoridade que obtém. A música de Ernesto Nazaré não se pode tocar apenas pelo que está escrito. Aliás, nenhuma música, porque sempre entra como fator obrigatório a contribuição do intérprete. Mas a música de Ernesto Nazaré, essa contribuição é decisiva. As edições da obra de Ernesto Nazaré assumem aspectos preponderantemente comercial, porque o que está grafado é antes a letra do que o espírito da música. A dinâmica e a própria rítmica têm de ser recriados, porque o colorido autêntico e dinâmica alada do ritmo não se contém nos símbolos expressos. Por isso, embora Arthur Moreira Lima tenha estudado Ernesto Nazaré por música, o toca de ouvido, como os pioneiros contemporâneos do autor, com o ouvido ancestral de carioca, que adivinha as intenções originais que suscitaram essa música, com ágeis dedos de feltro. Eurico Nogueira, França. Bem, esse daqui foi mais um disco. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha aí esse vídeo, né? Esse link com outras pessoas que gostam de Ernesto Nazaré, que gostam de música. E também se inscreve no canal, ative o sino para sempre que tiver um vídeo novo aqui, você ficar sabendo. Beleza? Então, aqui com vocês, deixo meu breve tchau. Rafael Meira, um abraço.